já conversou com o doutor Eric? Conversei, sim. Sim, senhor, conversei. A gente vai passar a realização do interrogatório do senhor e ele é dividido em duas partes. A primeira parte é a parte da qualificação pessoal. Aí, em relação a essa parte, o senhor não pode exercer o direito ao silêncio e o senhor precisa falar sobre os seus dados de forma correta, tá bom? Tranquilo. Nome completo do senhor, Daniel Gonçalves Silva, data de nascimento, 13/10/1994. nome do pai, nome da mãe, Cristina Gonçalves da Silva, Lázaro Joaquim Silva. o senhor nasceu onde? Brasília. Você é casado, solteiro? Sou estável, união estável, casado. O senhor tem filhos? Tenho uma filha de 10 anos. Ela mora com o senhor e sua esposa? Mora parcial, que é com outra mulher. Ah, tá. É, o senhor estudou até que série? Até a sétima. Até? Sétima série. O senhor trabalha de quê? Eu sou autônomo motoboy. Aplicativo, eu trabalho com aplicativo. É, o senhor ganha quanto por mês? 3 mil, varia entre 3 mil, mês bom, até 5 mil eu ganho, dependendo do mês. Mas ultimamente está fraco, eu estava ganhando uns 2.500, 3 mil. O senhor, é, antes desses fatos, o senhor já foi preso ou processado, veio a ser Já, condenado? eu já puxei um 5-7. Uhum. É, qual o endereço do senhor? Eu esqueci de perguntar. O endereço? É, Quadro 803, conjunto 20, casa 8. é, e o senhor mora com quem nessa casa? Minha esposa. A casa é própria ou alugada? Próprio. Agora, em relação aos fatos, eu queria advertir que o senhor tem o direito constitucional a ficar em silêncio. Isso quer dizer que o senhor não é obrigado a produzir provas contra o senhor. Entretanto, durante todo o trâmite do processo, quem apresentou manifestação pelo senhor, fazendo as explicações de natureza processual, foi a sua defesa. Agora é o momento em que o senhor tem para apresentar para o juiz a sua versão dos fatos, de dizer o que aconteceu na sua visão. Mas isso, como eu falei, é um direito do senhor. O senhor pode exercer ou não. O senhor gostaria de falar ou prefere ficar em silêncio? Eu prefiro falar, né? Esses fatos que foram imputados ao senhor e o senhor ter ameaçado o nome dele aqui, a, a vítima que comprou do senhor, que afirma ter comprado do senhor uma porção de cocaína, e em razão dela não ter feito o pagamento da droga adquirida, ela teria sofrido uma ameaça do senhor e ela fez uma ocorrência policial. Os policiais foram até a residência dela e depois foram até a residência do senhor. E lá os policiais encontraram o senhor, conversaram com o senhor viu que foi até apresentado aqui o vídeo Tranquilo. dos policiais. Esses fatos aconteceram. Se aconteceram, aconteceram exatamente como está descrito na denúncia ou de uma forma diferente? Se for de uma forma diferente, eu queria que, se eu quiser falar, como o senhor disse que quer, eu queria que o senhor desse a sua versão. Licença, eu posso falar? Pode, agora o senhor está com a palavra. Beleza, então, é porque assim, eu também tinha me mudado para lá recente, né? Aí eu conheci ele lá pela quadra de esporte. Ele quem? Aí o
O Kleber. Ah, tá. Aí eu conheci o Kleber lá pela quadra de esporte, aí eu também, minha esposa está aqui, mas ela já sabe, eu vou falar porque ela agora já está sabendo. Eu usava escondido, por isso que justamente a droga eu tinha colocado no banheiro, porque o pó eu uso escondido da minha esposa. E ele também usava, aí nós usava junto na minha casa, aí ele ia trabalhar, sempre ele dava metade e eu metade, aí num certo dia ele estava sem, aí eu tinha lá, eu falei, não, a gente usa aqui e no outro dia a gente paga o cara. Aí ele, beleza, então. Aí no outro dia o cara tava me cobrando, eu fui lá, nem ameacei, só fui lá, joguei uma pedra, tipo, para que eu achei que ele tava dormindo. Aí eu joguei uma pedra, aí ele apareceu lá e falei, mano, o cara tá cobrando dinheiro lá, pô, que a gente tava usando, né? Junto. Que inclusive ele até falou mesmo aqui que quando chegou lá os policiais, a vidraça lá na casa dele estava quebrada. O senhor sabe dizer por qual motivo ele inventaria toda essa história se vocês, de certa forma, ficaram amigos, compraram, como o senhor está dizendo, compraram a droga juntos, para usar juntos? Por qual motivo ele inventaria essa história? Eu não sei, né? Porque um tempo ainda depois que eu saí lá, que eu até fui lá na delegacia, né? Aí eu saí na audiência de custódia. Aí eu fui lá comprar para usar mais uma vez. Aí teve uns caras lá que falou, cadê aquele teu amigo lá, que ele tava me devendo e tal. Aí eu falei, pô, não sei não, não sei não. Aí eu fui, comprei, usei lá e eles, não sei, pode ter sido outras pessoas. Eu mesmo não sei de nada, não. Questão disso aí. O senhor entendeu a minha pergunta? Que a pergunta que eu fiz para você é o seguinte: se as coisas aconteceram dessa forma, por qual motivo ele ia fazer desculpa a expressão da palavra, esse estardalhaço todo de ligar para a Às vezes ele deve polícia, a estar querendo polícia só chegar? prejudicar mesmo. Deve estar querendo me prejudicar. Só penso que é isso. Outro fato que ele informou aqui é que depois do registro dessa ocorrência, ele teria sido procurado pela sua esposa, que estava acompanhado de, se não me engano, outra mulher e um rapaz, e teria dito a ele que se ele desse continuidade nos fatos, ele ia sofrer consequências disso. Não, o doutor Eric me explicou ali, nós perguntou para ela, ela falou que nunca foi lá, não. Nem ela, nem ninguém. E eu, meus amigos mesmo, eu não conheço ninguém ali além dele. Não tinha por que um conhecido meu também ir. Eu moro no Riacho Fundo 2. Minha vida foi lá, né? É, inclusive, só um minuto aqui. Inclusive, fazendo uma busca aqui pelo no sistema do tribunal, não tem nenhum registro de termo circunstanciado de ocorrência contra o senhor, porque até segundo ele falou, disse que não botou para frente com medo dessa situação. O senhor, depois desses fatos, o senhor chegou a ter algum tipo de contato com ele, vocês se Não, encontraram? não, senhor. Não, senhor, não tive mais nenhum contato, não. Eu até me mudei. O senhor gostaria de falar mais alguma coisa? Ah, só uma última pergunta. Os policiais falaram que quando foram até a casa do senhor, teve aquele momento lá em que o senhor autorizou a entrada dos policiais e o senhor levou até o local em que a droga estaria é, é, guardada, que seria num cesto, não é isso? Isso. É como, tipo, ele chegou lá, bateu lá, lá em casa, né? Tá, eu levei até um susto. Aí ele falou, não, é que eu tô com a denúncia aqui, que você tá armado, querendo matar o cara aqui. Aí ele tá aqui com a gente. Aí eu não queria abrir, né? No primeiro momento eu neguei.
Aí passou uns 5, 10 minutos, aí eu deixei eles entrar. Na hora que eu abri o portão, eu falei para eles, ó, aqui não tem arma não, mas você vai achar um pó, que eu tô cheirando, tinha até uma carreira esticada, e uma substância de maconha, porque eu fumo muito, muita maconha. Aí eles entrou e achou lá, eu falei, tem mais um pouquinho dentro do banheiro aí que eu deixo escondido por causa da minha esposa, que ela não sabe que eu uso. Aí eles foi e pegou lá. Só tinha isso mesmo. É, o senhor disse que a droga seria para o seu uso pessoal e que o senhor teria comprado pó para usar junto com o Kleber, né? O senhor sabe informar por que é que lá na casa do senhor as drogas foram encontradas dessa forma? Inclusive esses, as embalagenzinhas aqui de pó parece ser preparada justamente para venda. Não, não era para vender, não, era para uso mesmo, porque quando eu fui comprar, o rapaz tinha uma substância que eu queria umas 12 gramas. Aí eu até já tinha usado um pouco. Aí eles tinham um pedaço grande e umas em dolinha. Aí eu falei, não, pode ser assim, que eu tava com pressa, tava com pedido na mochila. Falei, não, pode ser assim. Aí eu cheguei em casa, pesei, tava certinho e comecei a usar. Aí passou uns 2 dias usando, aí minha mulher até brigou comigo, aí depois eu Ah, o parei. senhor, o senhor disse que comprou essa droga para usar junto com É o porque eu Kleber? sou usuário. Aí eu, Não, eu não tô questionando, não. Só tô perguntando ao senhor porque o senhor me disse que comprou metade, metade com o... né, quando ele ia lá em casa, a gente comprava metade, metade para cada um usar, mas eu sempre tenho para mim usar, porque eu gosto de usar maconha. Aí eu pode, de vez em quando, eu cheiro também. Aí eu É sempre porque, tinha em segundo casa. consta aqui do laudo, eram 5 porções de uma substância vegetal de coloração pardo esverdeada, onde foi verificada a presença de THC, que a massa é de 8,68 gramas, e 3 porções de um pó branco, que, feito o exame, deu positivo para cocaína, e a massa era de 7,26 gramas. E também uma porção de substância predominantemente, ó, tem aqui, vegetal pardo esverdeado, composto predominantemente por inflorescência, uma porção de 1,44 gramas. É, essas substâncias aqui, ela só para o seu uso. É, É, eu estou satisfeito. Se eu gostaria de falar mais alguma coisa, se eu gostaria de fazer algum tipo de esclarecimento antes de eu passar a palavra para o Ministério Público. não, não. Doutora, perguntas? Sem perguntas, doutor. Eric, perguntas? Obrigado, doutor Paulo. Daniel, tudo bem? Daniel, é o seguinte, em relação a essa questão de quantos policiais foram lá, você disse que primeiro você não abriu, é isso? Não. E depois você autorizou a entrada deles lá, por quê? Porque eles ficou falando que ia entrar, ia ir buscar outro delegado lá para entrar lá com ordem de prisão. Aí eu, para evitar o trabalho, eu deixei abrir logo e só falei que eu estava usando uma droga, que tinha até uma dólar aberta e umas carreiras esticadas lá no caderno. Foi só isso. Então você, antes mesmo de ele entrar, você disse que tinha mesmo lá. Falei no portão mesmo, falei assim, eu tenho uma carreira esticada lá, uma ponta que eu estava fumando e uma dólar aberta. Aí foi a hora que eles entrou e falou, tem mais? Aí eu falei, não. Aí ele falou, vou chamar o cachorro. Aí eu falei, não, então tem um ali que eu escondo da minha esposa, mais umas porções de cocaína no banheiro. Só isso. Entendi. Quando você foi lá, né, no Kleber lá para pedir, para falar do dinheiro lá, né? Você estava com alguma arma
na cintura? Não, senhor, estava com a carteira na cintura, que eu ando com essa carteira aqui na cintura. Você pode mostrar a carteira Com a carteira na Era cintura, essa? aí ela caiu no chão, aí eu botei ela de volta assim na cintura, ele deve ter achado coisa. Você chegou a falar para ele que estava armado alguma vez? Não, falei não. Eu só falei que aquilo que eu falei agora. Uhum. Você chegou alguma vez a ameaçar ele pelo WhatsApp, alguma coisa do tipo? Ou por outro meio? Não, só falei normal mesmo. Só falei, os caras estão me cobrando aqui, eu preciso passar lá a tua parte. Aí até que tirei do meu bolso e paguei, porque senão ia sobrar para mim. Uhum. Perfeito. Com relação... Aí a polícia foi para casa, depois disso, a polícia chegou lá, você já disse, né? Não ia abrir. Quando os policiais entraram lá, tinha bituca, coisa de maconha que você tinha utilizado? Tinha um cinzeiro cheio de ponta que eu fumo, tinha um cinzeiro, um caderno lá que eu tava cheirando, mas tava tudo à mostra, assim, ó, em cima do frigobar, que eu fico do lado da cama, assim. Entendi. Senhor, estou satisfeito. Muito obrigado. Doutor, só uma questão que eu esqueci de perguntar, se eu não tiver nenhuma. Era só a respeito dos outros objetos que tinham sido, que foram Perfeito, apreendidos. doutor. Obrigado. Realmente tem as questões dos outros objetos. O senhor quer fazer alguma pesquisa? Eu pergunto. Era só Então, essa que, segundo consta aqui do processo, Leandro, tem o seguinte, 3 máquinas de cartão, uma PagBank amarelinha, uma Superget vermelha e uma Mercado Pague azul. Uma balança de precisão, uma balança eletrônica de precisão prateada. As espadas aqui eu não vejo que tenha qualquer relação com os fatos. E o aparelho de telefone celular do senhor. E um rolo de plástico transparente apreendido. Esses objetos, essas máquinas, o senhor usava para quê? Eu tinha eu era um microempreendedor, tinha aquela MEI, eu era micro MEI. Aí eu usava as maquininhas para fazer minhas entregas. Eu tinha empresa de entrega e trabalhava com o iFood, juntamente com a empresa. Aí tinha os meus particulares também. Aí eu usava elas para fazer a venda e minha esposa também usava elas para fazer venda de cama e colchão, que ela mexe com isso. Aí eu que tinha um MEI, eu tinha as maquininhas. Aí eu usava ela mais para essas coisas. O senhor está vendo aqui essa figura 4? Deixa eu ver. essa aqui de baixo. Tô. O rolo de papel filme não é nem essa questão, é mais especificamente esse tipo de balança aqui, porque esse tipo de balança realmente eu já vi em algumas oportunidades, algumas balanças que são apreendidas, que é tipo aquele balança de cozinha que você utiliza, né? Mas essa balança aqui, ela é uma balança tipicamente utilizada o tráfico em razão da necessidade de aferir com muita precisão a droga. O senhor pode explicar porque aqui o senhor tinha uma balança dessa? É igual eu expliquei para o senhor anteriormente. Eu pegava a droga e pesava para não tomar banho dos caras, né? Porque eu pego quantidade de 10 gramas de cada, tipo 5 gramas de pó, 10 gramas de maconha, ou então 5 gramas de Colômbia. Aí eu pesava e sabia. Porque o senhor não tinha me falado isso, não. Aí eu tinha, tipo, pesar para saber se estava certinho, porque se não tivesse certinho, eu ia pedir o dinheiro pro cara de volta. É muito comum a gente ver algumas pessoas falando o seguinte, assim, ó, a pessoa foi apreendida em casa com a quantidade X, lá inclusive está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal hoje, essa questão do porte, da posse de maconha para fins de uso pessoal. Que, assim, 50 gramas, 60 gramas, 20 gramas, 10 gramas, essa discussão que está havendo lá. E uma das versões que a gente ouve recorrentemente, é assim, quando eu vou
como lá na boca de fumo é perigoso, eu já vou logo e já compro uma quantidade grande. Aí o senhor vai com essa balança lá na boca de fumo. O senhor chega e o dono da boca vai lá e o senhor, pessoal, eu quero 10 gramas. E ele lhe dá menos. Aí, numa situação dessa, não existe nenhum risco de questionamento. Rapaz, tá me vendendo algo assim, que normalmente a gente ouve histórias aqui bem diferentes. Geralmente os caras mesmo, eles falam, né? Ah, tu acha que eu não vou vender o negócio certo? Mas mesmo assim eu me resguardava. Eu chegava em casa e pesava. Se estivesse faltando, eu ia pedir meu dinheiro que tá faltando das gramas. Ah, o senhor pesava quando chegava em casa? Porque se eu tivesse errado, eu não ia querer o trem mais. Entendi, não entendi. Doutor Edson, o senhor quer fazer algum questionamento? Essa é só uma questão também que eu não tinha ciência disso, estou sabendo agora também. Você então tinha uma empresa, um MEI, é isso? Sim, Você cancelei mês passado. Você tem algum papel que possa provar isso? Tem no celular. Não, é só para na fase do 402, de repente a gente solicitar a juntada. Não, era só isso, excelência. Muito obrigado. Qual o CPF do senhor? 056 073 901 056 073 90101. É para Daniel. Gonçalves. O nome da MEI qual é? Cristina Gonçalves da Silva e Lázaro Joaquim Silva. A MEI é do senhor ou é de outra pessoa? Porque o MEI, ele é uma forma de obtenção do CNPJ, mas ele é vinculado ao CPF da pessoa. É mesmo. Meu mesmo. Uhum. Tá. Estou satisfeito. Aí, doutor Eric, o senhor quer prazo para juntar isso? Eu gostaria, excelência, por Não, gentileza. sem problema. Sem problema. O senhor recorda dos fatos que a gente vai tratar aqui agora? Bem, parcialmente. Se o senhor... Então vou fazer a leitura aqui da denúncia para o senhor. O negócio aqui tá... Cadê esse livro? Os fatos, descrição da denúncia contra o acusado Daniel Gonçalves Silva são os seguintes. No dia 9 de junho de 2023, às 14 horas, na quadra 104, conjunto 18, lote 3, Recanto das Emas, o denunciado Daniel Gonçalves Silva, com vontade livre, consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal regulamentar, tinha em depósito para fins de difusão ilícita 5 porções de maconha condicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 8,68 gramas. Uma porção da mesma substância, ou seja, maconha, condicionada em recipiente de plástico, perfazendo a massa líquida de 1,44 gramas. E 3 porções de cocaína, condicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 7,26 gramas, conforme laudo pericial número tal. No mesmo dia, porém, em hora pretérita, na quadra 104, conjunto 10, casa 1, Recanto das Emas, o denunciado Daniel, com vontade livre e consciente, ameaçou o Kleber José dos Santos Lima, com palavras de causar-lhe mal injusto.
Consta dos autos que policiais militares, em patrulhamento de rotina, foram acionados via Compom para atender uma solicitação de possível ameaça na quadra 104, conjunto 10, lote 1, Recanto das Emas. Em face das informações prestadas, os policiais foram até o endereço declinado, local em que foram recebidos por Kleber José dos Santos Lima. Entrevistado, Kleber José revelou que havia adquirido cocaína de Daniel Gonçalves Silva, ora denunciado, e que fora ameaçado naquele mesmo dia, em razão da não quitação da dívida oriunda da aquisição do entorpecente. Diante das informações, os militares foram até o endereço residencial do denunciado, local em que Daniel inicialmente negou tanto a ameaça contra Kleber José quanto a existência de droga em sua casa. Em seguida, franqueada a entrada pelo próprio denunciado, arquivo de mídia mental, os militares ingressaram no imóvel, local em que, após busca realizada no quarto de Daniel, localizaram e apreenderam as porções de maconha e cocaína acima descritas. Ainda em busca, os policiais localizaram um rolo de plástico filme, 2 máquinas de cartão, uma balança de precisão, a quantia de R$ 81,45 em espécie, além de 3 espadas, um soco inglês e uma faca pequena. Na delegacia, Kleber José confirmou que foi ameaçado pelo denunciado, tanto presencialmente quanto pelo WhatsApp, em razão de não ter quitado uma dívida contraída com Daniel, oriunda da venda de cocaína. O senhor recordou do fato? Sim, senhor. Eu vou passar a palavra. Sei que o senhor fala. Eu vou passar a palavra para o Ministério Público, vai fazer umas perguntas para o senhor a respeito desses fatos, na sequência para a defesa, e se for necessário fazer algum esclarecimento, ao final eu faço alguma pergunta, tá bom? Tá ok. Doutora Patrícia, a senhora está com a palavra. Obrigada, doutor. Boa tarde a todos. Boa tarde, policial de Márcio. Boa tarde. O senhor já conhecia o Daniel Gonçalves Silva? Não, senhora. Conheci no dia do fato lá, da ocorrência. Certo. O senhor estava em patrulhamento no dia dos fatos? Isso, nós estávamos em patrulhamentos, como fomos acionados via Copom, para atender a ocorrência de ameaça. Chegando ao local, foi feito contato com o solicitante, né, o qual disse que teria sido ameaçado, né, pelo Daniel, tendo em vista que ele teria comprado, devia R$ 50, salvo engano, de cocaína, né, e não tinha um dinheiro para pagar naquele momento, e ele teria ido até lá a residência dele e tinha ameaçado com uma arma de fogo, né? E ele mesmo prontificou levar a gente até o endereço lá do autor, salvo engano, às vezes eu confundo o nome, acho que o autor é o Daniel, né? Isso. Chegando lá, né, chamamos ele, né? Ele atendeu a gente, e, a princípio, ele negou, né, a entrada da residência. A gente falou que ele teria cometido o crime de ameaça e teria testemunha, né? Enfim, ele autorizou a entrada, né? Lá, salvo engano, ele mesmo indicou aonde estava a droga, que estava dentro de um lixo, que a gente ia fazer a revista, né? E lá foi encontrado, né, a cocaína, as 3 porções, salvo engano, 5 porções de maconha, e máquina de cartão de crédito, faca, espada, né? Diante disso, aí as partes foi conduzida à delegacia, onde foi tomada lá as providências cabíveis. Certo. Foi a própria vítima da ameaça que procurou o senhor, foi isso? Senhora? Foi a própria vítima da ameaça que procurou os senhores? Sim, ele ligou, né, para o Copom e nós atendemos a ocorrência. Aí a vítima que contou a história que teria comprado, que devia, né, os R$ 50, né, que tinha comprado a droga e havia sido ameaçado pelo autor. Certo. Essa ameaça teria ocorrido naquele mesmo dia? Sim, segundo ele, foi naquele mesmo dia. Diz que ele teria ido à residência dele lá, no primeiro endereço que nós fomos. Uhum. E teria ido com uma arma de fogo, é isso? Sim, segundo ele, estava com arma de fogo. Só que essa arma de fogo nós não encontramos. Entendi.
Aí, na sequência, então, os senhores foram até a residência do Daniel e ele estava lá no local. Exatamente. E ele negou essa ameaça. Negou a ameaça. Certo. Aí os senhores pediram para entrar na residência? Como é que foi? Sim, primeiro a gente pediu, né, autorização, ele não autorizou, e depois que conversamos com ele, né, aí ele resolveu autorizar a entrada. Certo. E onde que estava a droga? Num cesto dentro do banheiro, num cesto de lixo. Foi ele próprio que Ele indicou? foi lá e guardou a droga. Oi? Foi ele próprio que indicou ou os senhores localizaram a droga? Sim, ele indicou o local da droga. Toda a droga estava lá? Toda a droga foi encontrada? Que foi encontrada, salvo engano, sim. Eu não tenho 100% certeza que estava uma parte lá ou se tinha outra parte em outro local. Eu não tenho 100% certeza se foi toda encontrada ali. Uhum. Foi encontrado mais alguma coisa além da droga? Só mesmo cartões de crédito, máquina de cartão de crédito, salvo engano, papel filme, faca, espadas, né? Foi encontrada muitas coisas lá, assim, que às vezes não sei se tinha como é que fala, relação com a ocorrência, né? Mas Balança de levamos a delegacia precisão? e o delegado. Balança de precisão também havia, sim, lembrei. E o senhor se recorda onde que estavam esses objetos? Vixe, estavam espalhados pela casa. Aí, agora, assim, o local certinho eu não recordo. Porque nas buscas, às vezes, envolve muitos policiais. Alguns acham umas coisas, outros acham outra. Aí eu não recordo se essa balança foi eu que... Não, se foi eu que achei ou se foi outros policiais. Com relação a esses objetos, a droga, a balança, a máquina de cartão, foi dada alguma versão por que ele queria esses objetos em casa? Então, a droga, eu recordo, né, que ele falou que ele era usuário, segundo ele, né? E os demais objetos eu não me lembro. As espadas, salvo engano, ele falou que era a coleção dele, uma coisa assim, não recordo bem, não. Entendi. O senhor chegou a ter contato pessoal com a suposta vítima de ameaça? O senhor chegou a ter Sim. contato com ela ou foi só a informação repassada pelo Copom? Não, tive o contato pessoal. O Copom passou para a gente, né, para a equipe, e eu estava na equipe, né, principal, que ele teve contato com a gente. Essa pessoa chegou a mostrar alguma prova dessa ameaça? Indicou testemunha? Indicou alguma mensagem, alguma coisa que eu pudesse comprovar a Não, existência dessa ameaça? eu não recordo dessas mensagens. Eu não recordo se ele comprovou as ameaças. Certo. Mas ele estava lá na hora em que os senhores foram abordar o Daniel? Sim, ele apontou para a gente a residência do Daniel, né? E, salvo engano, nós deixamos ele na viatura com o pessoal lá, com a outra equipe. E ele disse Mas que ele que levou a gente até o local. Entendi. E ele disse que a ameaça era referente à droga que ele teria comprado, é isso? Sim, senhora. Disse que a ameaça foi oriunda da droga que ele devia. Certo. Ele falou se costumava comprar droga com o Daniel? Sim, ele disse que já havia comprado droga já com Daniel anteriormente. Ele falou que tipo de droga que ele teria comprado? Salvo engano, quase 100% certeza que é cocaína. Certo. Entendi. Tá certo. Estou satisfeita, não ter mais perguntas. Muito obrigada. Doutor, perguntas? Obrigado, Excelência. Senhor Edmar, presente, Excelência, desculpe, até minha internet está um pouquinho ruim, às vezes falhou,
Eu não sei se eu fizer alguma pergunta que o senhor já respondeu, aí o senhor não precisa responder, tá bom? É só porque o senhor falou que lá encontrou algumas coisas, né? Papel filme, essas coisas. O senhor lembra se estava tudo em um local, no mesmo local? Bem, ó, por exemplo, a cocaína, uma parte da droga que estava no cesto, que eu não me recordo direito se foi toda a droga ou se foi só a maconha, uma parte estava no cesto de lixo, né? Então, ela já estava separada. Cartão, aí os demais eu não lembro, né? Que foi componente da equipe, outro componente que encontraram. Perfeitamente. Em relação à acusação, né? Isso que o cupom, né? A equipe do senhor, ela foi chamada para verificar uma questão de ameaça. Foi isso, pelo que eu entendi aqui no seu depoimento? Sim, senhor, ameaça. Ameaça com arma de fogo. Tá. Em relação a essa questão da venda, Doutor, né? Que o rapaz disse. como o senhor falou que estava com um defeito, que estava com um problema na conexão. A ameaça, só esclarecendo, a ameaça Claro. seria em decorrência da venda da porção e do não pagamento. Perfeito. Então, Aí foi para isso que ele foi atender a ocorrência. Perfeito. Então, a pergunta... obrigado, Excelência, pelo esclarecimento. Nada. Então, a pergunta, Sr. Márcio, agora, em relação à venda, então, ele falou quando que teria ocorrido essa venda? Acho que travou lá, né? Travou. O senhor pode perguntar novamente? O advogado está perguntando se essa ameaça teria acontecido na mesma data da venda. Sim. Ixi, agora ele ameaça, né? Ele falou que a ameaça, né, foi naquele dia, salvo engano, eu não recordo se foi no dia da venda a ameaça. Não, perfeito, sem problemas. O senhor lembra, provavelmente isso a doutora promotora deve até ter perguntado, eu acabei não captando, não sei se fez essa pergunta, mas o senhor lembra se ele confessou na hora ou disse para que se essa droga estava lá para uso, como é que foi a situação quando o senhor encontrou a droga? Sim, ele negou, né, que havia ameaçado e falou que a droga era para uso, para consumo dele. Consumo pessoal, né? Perfeito. Sim. Ele, então, franqueou a entrada dos senhores até a residência dele, é isso? Sim, a princípio ele não franqueou, não quis franquear, mas depois que a gente conversou com ele, né, que ali havia um crime, né, de ameaça, aí ele resolveu franquear a entrada. Caso ele não franqueasse, não ia nem ter como a gente entrar, porque tinha um cachorro grande lá, e o portão era todo bem fechado mesmo. Entendi. E ele falou para o senhor que lá no interior da residência tinha essas drogas? Ele antes de... Quando a gente entrou, que ia fazer a busca, ele falou que havia droga lá no cesto. Eu só não recordo se era toda a droga que estava lá, ou se foi parte, se era só a cocaína ou se era só a maconha, ou se estava tudo junto. Entendi. Perfeitamente. Muito obrigado, senhor policial. Sem mais perguntas, Excelência. Edmárcio, eu estava anotando aqui, aí teve um momento que eu acabei perdendo aqui. Que o acusado franqueou a entrada dos policiais na residência. Foi essa a autorização que foi registrada em vídeo? Se foi registrado em vídeo? Porque na denúncia lá consta que... É porque eu não olhei o processo todo, mas na denúncia consta lá a informação de que essa autorização teria sido registrada em mídia digital. O senhor recorda se... Não, eu não recordo, mas pode ser que outros policiais
tenha gravado a entrada, ele dando autorização para entrar, né? Porque o comandante era o sargento Henrique. Eu não sei se ele tem a câmerazinha que filma. Eu não recordo se foi gravada lá a autorização. Aí, a princípio, ele... Aqui, achei. O senhor recorda se é esse vídeo aqui? Ele foi nesse dia dos fatos? É, isso, foi esse dia mesmo aí. Esse policial aqui, Exatamente. Espera aí, eu tô vendo ele aqui primeiro, salvo engano, sou eu que tô aí falando com ele, que passou muito rápido. deixa eu ver aqui. É o senhor aqui? Sou eu que estou conversando com ele aí. O senhor disse que, a princípio, ele não franqueou a entrada, mas ele acabou sendo franqueado e é esse registro aqui, né? Sim, eu nem lembrava que tinha esse registro aí. Queria saber do senhor o seguinte, quando ele, já na sequência, ele já indicou o local em que estaria o entorpecente? Sim, quando a gente entramos, ele falou que tinha um entorpecente lá no banheiro, no cesto de lixo. O senhor me ouviu? Ouvi. E a vítima acompanhou vocês? Como é que foi? Depois a vítima foi para a delegacia? Isso, foram todos conduzidos à delegacia. Ela conduziu a gente até o endereço, né? Ficou aguardando, salvo engano, na viatura. Aí depois que achou as drogas, o objeto, aí todos foram conduzidos à delegacia. Vítima e autor. O senhor recorda se o acusado chegou a confessar que teria feito a venda ou que conhecia a vítima? A vítima, salvo engano, ele conhecia, mas ele negou que tinha feito a venda, salvo engano, ele negou, e, e negou que tinha feito a venda. Não, estou satisfeito. Obrigado, viu? Muito obrigado. Por nada. O senhor recorda dos fatos que a gente vai tratar agora? Não, senhor. Eu tentei buscar aqui no nosso sistema, não achei, não. Se puder falar alguma coisa, eu agradeço. É uma ocorrência que vocês receberam via Copom, informando uma ameaça lá na quadra 103 do Recanto. E os senhores foram até o local da ocorrência e encontraram a vítima da ameaça, e ela falou a respeito de ter sofrido uma ameaça com arma de fogo, em razão de ela ter comprado uma porção de cocaína e não ter feito pagamento. E, diante dessa situação, a guarnição, que o senhor era um dos componentes, foi até a residência do suposto autor da ameaça. E lá aconteceram algumas coisas que acabou ensejando na apreensão de substância entorpecente. O senhor conseguiu recordar do fato? Sim, senhor. Estou recordando agora do fato. Eu vou passar a palavra para o Ministério Público, vai fazer perguntas para o senhor, na sequência a defesa. Se for necessário, eu faço perguntas ao final. Só recordando a questão do compromisso legal, tá bom? Muito obrigado. A palavra está com o Ministério Público.
Boa tarde, policial. Boa tarde. O senhor já conhecia o Daniel? O autor? Sim. Não, senhora. O senhor se recorda o que motivou a abordagem e prisão dele? Nós fomos acionados por um popular que tinha comprado a droga de uma pessoa e falou que essa pessoa que vendeu a droga para ele, por ele não ter pago, foi cobrar na casa dele armado. Aí ele resolveu chamar a polícia militar e levou a gente até na casa da pessoa que estaria armada. Aí nós fomos até no local onde ele informou. Certo. E aí, chegando lá, ele estava no local? Tava dentro de casa. Ele abriu o portão, a gente entrou para dentro para ver se tinha alguma arma dentro da casa lá. E aí só tinha drogas, né? No início a gente achou só drogas lá na residência. Certo. O senhor se lembra onde que estava a droga? As drogas estavam, se eu me recordo bem, estavam na sala, tinha uma cômoda. Não, ele jogou na lixeira. Ele juntou tudo, jogou dentro de uma lixeira, dentro do banheiro. E tinha, o que tinha assim eram uns pedacinhos de cigarro de maconha na cômoda só. O que seria tudo que ele jogou na lixeira? Era droga? Que droga que era? O senhor se lembra? Era droga, eu acho que era maconha. Eu não... O senhor lembra o que mais que tinha, além da maconha? Não, senhora, não me recordo, não. Já tem um certo tempo. Certo. O senhor foi procurado pessoalmente por essa suposta vítima de ameaça? Não, nunca me procurou, não. O rapaz procurou a gente, ele chamou a viatura no local, no 190. Certo. Ele esclareceu melhor o motivo dessa ameaça? Estava relacionado à droga, mas ele disse como é que foi essa ameaça? Ele falou que é usuário de droga e que ele tinha comprado a droga dessa outra pessoa e que não tinha dinheiro para pagar e o outro foi cobrar ele armado. Uhum. E ele chegou a ameaçá-lo de morte, o senhor sabe dizer? Sim, foi o que ele falou pra gente, que o outro ameaçou ele. Essa ameaça foi no mesmo dia que ele procurou a viatura, a guarnição? Sim, senhora, acho que foi na parte da manhã isso aí. Uhum. Ele chegou a mostrar alguma prova, indicou alguém que tivesse ouvido essa ameaça, falou se houve ameaça por telefone, mensagem, alguma coisa nesse sentido? Não, senhora, só foi a palavra dele contra a palavra do outro. Certo. Foi indagado por Daniel acerca dessa ameaça? Ele falou que ficou com medo, né, do ato do outro. Ficou com medo de morrer. Falou por ser usuário, mas ficou com medo de morrer. Certo. E os senhores chegaram a perguntar para o Daniel, para o acusado, se ele realmente tinha feito essa ameaça, se procedia, porque ele disse que não encontraram a arma. Mas assim, foi indagado a ele a respeito dessa ameaça? Para a gente, ele negou, né? Ele falou para a gente que negou. Uhum. Certo. Quando ele indicou o local, foi a própria vítima da ameaça que indicou o local, não é isso? Isso, a vítima da ameaça que indicou o local para a gente. O local da residência. Ele indicou o nome também? Sim, senhora. O nome também. Certo. Ele disse que já teria comprado droga do Daniel, ele disse qual seria a droga, se ele teria pago, quanto que ele teria pago, deu maiores informações. Eu não me recordo, não sei se era... Não estou bem atento, não sei se o valor é R$50 que ele estava devendo, mas ele falou que sempre comprava dele. Uhum. Certo. Com relação aos objetos que foram apreendidos na residência, a droga, o Daniel deu alguma versão, deu alguma explicação para aqueles objetos? Ele falou que era tudo dele, né? Mas ele não tinha... A gente até perguntou se ele tinha algum comprovante, nota fiscal, ele falou que não. Acho que foram umas espadas também que estavam no local, umas facas grandes. Foi tudo apreendido. Mas com relação à droga, ele falou por que ele tinha droga em casa? Ele negou pra gente. Ele falou que era usuário, né? E realmente era usuário, só isso, ó, que eu me recordo. Mas ele negou. A gente perguntamos para ele se ele estava traficando, ele negou pra gente. Entendi.
Tá certo, não tem mais perguntas, muito obrigada. Boa tarde. Defesa, tem perguntas? Obrigado, doutor Gil Paulo. Boa tarde, senhor policial, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Lá, quando o senhor foi, o senhor disse que ao entrar, né, no imóvel, viu alguns pedacinhos de cigarro de maconha, pelo menos aqui é o que eu anotei, que faz expressão do senhor. O senhor lembra se lá tinha, assim, bituca, como se ele tivesse fumado, ou alguma coisa do tipo? Se tinha alguns bicos de cigarro? Isso, Tinha vários. vários, né? O senhor lembra se na cômoda aí que o senhor falou, onde foi encontrado, também tinha algum tipo de carreira, assim, de cocaína, como se fosse para uso ou algo do tipo? Não me recordo, não, senhor. Não se recorda, né? Perfeito. Em relação a quando o senhor chegou na residência lá do acusado, que é o Daniel, o senhor, ele livremente franqueou a entrada no imóvel? Sim, senhor. Ele demorou um certo tempo para ele abrir. A gente foi falado para ele que ele não queria abrir. Ele foi informado para ele que a gente ia chamar o delegado da área para poder entrar na residência. Aí ele resolveu abrir a porta. Mas ele demorou um certo tempo para abrir. Ele abriu depois que vocês, então, informaram que ia chamar uma outra pessoa, é isso, para na residência? Demorou mais ou menos, acho que uns 5 minutos para ele poder abrir. 5 ou 8 minutos, ele demorou um certo tempo para abrir. E quando ele, então, abriu finalmente, né, e franqueou a entrada de vocês, ele relatou que existia essa droga no interior da residência? Não, senhor, ele negou. Aí, como Ele negou? a testemunha falou que ele tinha ameaçado ele de morte, a gente falou para ele que ia fazer a revista na residência também para ver se achava a arma. Só que a gente só achou a droga só. Ele não chegou a falar sobre que tinha droga na residência, então. Ele negou que tinha droga lá. Negou. É isso? Só informou depois que era usuário. Ficou com medo. Depois que a gente achou, ele falou que ficou com medo da gente achar a droga. Ele tinha jogado a droga dentro do lixo, porque ele ficou com medo. Ah, tá. Mas essa droga no lixo, foi ele que informou? Então, antes de vocês encontrarem, ou primeiro vocês encontraram? Não, a gente encontrou depois. Ele falou que não tinha, não. A gente foi fazendo a revista na casa e só achou no banheiro essa droga, dentro da lixeira. Entendi, perfeitamente. O senhor lembra se esses objetos apreendidos, né? Tinha uma espada, tinha outras coisas lá, estavam todos no mesmo local, no mesmo cômodo, no mesmo local, junto com as drogas? Não, senhor, a droga foi encontrada no banheiro. As espadas, acho que foi no quarto ou foi na cozinha. Ou foi na sala ou foi no quarto, alguma coisa assim. Que a casa lá era meio bagunçada. O papel filme lá que foi encontrado, o senhor lembra onde é que foi encontrado? Provavelmente em cima do balcão da sala, o criado. Tá, porque só for provavelmente, mas o senhor tem certeza ou não? É porque essa ocorrência já tem um certo tempo, né? Demora demais para chamar. Claro, A gente pega perfeito. aí fica. Uhum. Não, Mas perfeito, sem problema, sem problema. Relatado na delegacia mesmo. Uhum. Perfeito. Obrigado, senhor policial. Excelência, não tenho mais perguntas. Muito obrigado. Nada. Policial, obrigado. O senhor está dispensado. Você precisa de ressalva? Sim, senhor. O senhor... Eu não estou vendo a imagem, está aparecendo a imagem ele dele? pediu que a imagem dele fosse suprimida, porque como ele foi a vítima da ameaça. Sim. Só para confirmar Seu mesmo. Kleber, eu, por gentileza, libera seu microfone, por favor. Tá liberado, não? Agora tá. Tá. Seu Kleber, o senhor vai ser ouvido aqui em virtude de alguns fatos descritos na denúncia que, segundo eles, o senhor teria
adquirido do acusado Daniel uma porção de substância entorpecente. E o senhor não teria feito pagamento dessa porção de droga. E em decorrência disso, o senhor teria sofrido ameaças e o senhor teria feito o registro de uma ocorrência. Eu vou passar a palavra para o Ministério Público, que vai fazer perguntas para o senhor a respeito desses fatos, na sequência a defesa. Se necessário, caso seja necessário fazer algum tipo de esclarecimento, eu faço perguntas ao final, tá bom? Ok, tudo bem. Está sendo autorizado o senhor prestar declarações sem que a sua imagem seja apresentada, em razão de o senhor ter afirmado que sentia um certo receio. E da forma que também o senhor pediu que o acusado saísse, o doutor Eric gentilmente concordou e o acusado não se encontra lá no escritório. Então, o senhor pode ficar despreocupado, tá bom? Tá, obrigado, eu agradeço. De nada. Doutor, o senhor está com a palavra. Obrigada, doutor. Boa tarde, senhor Kleber. Boa tarde, doutora. O senhor chegou a procurar uma guarnição da polícia, alegando ter sido ameaçado? Sim, senhora. Certo. O senhor pode esclarecer em que consistiu essa ameaça? A ameaça consistiu que ele foi na minha casa, ele começou a me ameaçar, né? Na minha casa lá, jogou umas pedras no prédio que eu morava, quebrou a janela da vizinha, mandando eu descer, que quando eu estivesse indo para o trabalho, ele ia me matar, que ele ia me quebrar. E levantou a camisa, quando ele levantou a camisa, deu para ver não sei se era um 38 ou um 22 na blusa dele. E ele mandando eu descer, falando que ia me ameaçar. Dizendo que quando ele pegasse na rua, ele ia me ameaçar, né? Isso aí ele gritou na rua para todo mundo escutar. Quando ele fez essa ameaça, o que aconteceu? Aí eu falei assim, não, tá bom então, eu vou chamar a polícia. Quando eu falei isso, ele desceu para casa dele, falando assim, até X9, tu vai ver, tu vai ver. Aí eu chamei a viatura chegou, conversou comigo, expliquei a situação, a gente já foi até na casa dele, e aí onde que aconteceu os fatos que os PM pegou que tinha lá na casa dele. Aí, em questão disso aí, quando eu estava na delegacia, minha mãe me ligou, mais minha esposa, porque eu morava perto da casa da minha mãe, disse que tinha uns caras na frente da casa da minha mãe e outros na frente na minha casa, esperando eu sair da delegacia, quando chegasse lá, eles me quebrassem. Quando foi mais tarde que eu não voltei, eu fiquei um mês sem ir aparecendo na minha casa, na casa da minha mãe, a esposa dele, mais 3 pessoas foram lá na casa da minha mãe, falando que não era para me participar da audiência, porque caso eu participasse da audiência, ia sobrar para minha mãe e para minha esposa. Até então que minha mãe vendeu a casa, onde nós morávamos no Recanto, e está morando de aluguel. Cada mês nós moramos num lugar diferente. Deixa eu ver se eu entendi. Quando o senhor fala ele, o senhor se refere ao Daniel? Sim, senhora, eu sou o Daniel. Certo. O senhor já o conhecia? Sim, ele morava perto da minha casa. Eu morava no conjunto 16, no conjunto 10, e ele morava no conjunto 16. E o senhor sabe dizer o motivo dessas ameaças? O motivo foi porque, tipo assim, o que eu fiz não justifica nada. Eu passei um monte de dificuldade na minha vida e inventei de entrar nessa onda de usar essas drogas. E eu peguei umas vezes com ele, né? Peguei uma vez, pegava com ele no dinheiro, e essa vez eu peguei no fiado. Só que aí no dia de eu pagar, eu não recebi o dinheiro que ia receber. E falei para ele que poderia pagar no pagamento, só que ele não aceitou. Ele ficava me mandando ameaça. Vai me pagar não, que eu não tô vendendo bala, não tô vendendo bala, não tô vendendo isso, não tô vendendo aquilo. E nisso aí eu falei assim, cara, calma, quando eu receber eu te pago. Mas teve um certo ponto que eu acho que não aguentou e foi lá me ameaçar. Certo. O senhor tinha comprado droga, então, dele? Sim, senhora, R$50. Que droga que o senhor comprou? Cocaína. Não entendi. Cocaína. Cocaína? Certo. O senhor tinha comprado em dias... O senhor comprou mais de uma vez? Sim, sim, senhora. Certo. E aí o senhor tinha comprado, e aí uma dessas compras o senhor pediu para pagar depois, o senhor não conseguiu pagar. Então, a ameaça era por conta dessa dívida, é isso? Sim, senhora. Certo. Fora esse dia
que o senhor falou que ele foi na sua casa, que estaria armado, ele chegou a ameaçar em outra oportunidade? Depois desse ocorrido, que eu fui na delegacia, fiz a ocorrência, a esposa dele foi uma... Antes, perguntei Antes, antes não, desse antes dia. só por telefone, ele me mandava WhatsApp me ameaçando, né? Ele me O mandava senhor tem mensagens. o senhor guardou esses Não, registros? senhora, porque esse telefone que eu tenho, o telefone que eu tinha nessa confusão, ele era velho, estragou, quebrou. Entendeu? Até o contato do oficial de justiça, quando ele me ligou agora, eu já não tinha mais o contato, tava até tentando entrar na audiência, não tava conseguindo, porque as audiências, os negócios dele, e eu até apagava também, para ninguém ver, né, para minha esposa não pegar meu celular e ver, porque ela não sabia. Certo. E nessas vezes anteriores, o senhor chegou a registrar a ocorrência? Dessa vez não, eu só registrei essa vez, porque ele foi lá, né, gritou, falando que ia me pegar na rua e ia me matar, e levantou a blusa, mostrando para mim não sei o que quiseram, um 22. Certo. Só sei que era de tambor, que deu pra ver que era de tambor. Tinha um tamborzinho, tipo um Nesse dia que ele foi na sua residência, foi em frente à sua residência, é isso? Isso, ele foi lá no prédio onde eu morava. E alguém viu ele proferindo essa ameaça? Ah, o pessoal da rua, todo mundo viu, né? Que era na faixa de quê? De 15 horas, 13 horas, que na verdade eram as 13 horas. Na hora que aconteceu foi umas 13 horas, 14 horas. Certo. O senhor falou que posteriormente também se sentiu ameaçado por parentes dele, é isso que o senhor falou? Teriam ameaçado sua mãe, sua mulher, é isso? Foi ele ou foram parentes dele? Foi a esposa dele, um colega dela ou é dele, não sei, porque eu não estava no dia, né, que eu não estava indo na casa da minha mãe, e outra moça que estava com eles. E o senhor chegou a registrar a ocorrência desses fatos? Não, desses fatos eu não registrei a ocorrência. Porque eu fiquei, tipo, eu fiquei temendo de ir lá na delegacia registrar, e como minha mãe ainda morava lá, na casa dela, eles iam lá ainda, né, porque aí ia chamar eles, aí eles iam lá. Entendeu? Por isso que eu não fui lá registrar essa ocorrência essa ameaça. O correto é que, se porventura acontecer alguma coisa, algum fato, né, relacionado a isso que o senhor está narrando, que o senhor registre a ocorrência. Será que o senhor vai ter uma delegacia? Ou até mesmo procure a PM, mas é interessante, é importante que o senhor registre, tá? No dia, o senhor mostrou para os policiais onde que era a residência do Daniel? Mostrei sim, eu levei os policiais lá na casa dele. O senhor chegou a ter contato com ele nesse dia? Chegou a Sim, tê-lo? Sim, senhora. Certo. Os policiais o confrontaram a respeito dessa ameaça? Perguntaram para ele se de fato ele teria feito essa ameaça em relação ao senhor? Sim, senhora. Os policiais confrontaram. Até perguntou se você jogou pedra na casa do rapaz. Aí ele falou assim: joguei mesmo. Só que aí depois ele falou assim: não joguei, não, tem prova como eu joguei. E os policiais confrontou, só que aí ele ficou alegando, né? Falou assim: não, a gente já resolveu, nós tá de boa, tá de boa. Só que aí Então, eu fiquei no ele meu canto. negou que tivesse ameaçado o senhor, é isso? Chegou lá, ele negou. Certo. Tá certo, seu Kleber. Não tem mais perguntas. Muito obrigada. Eu que agradeço, desculpa aí. Bom, perguntas? Obrigado, Excelência. Senhor Kleber, boa tarde. Tudo bem? Senhor Kleber, o senhor alguma vez já entrou na casa do senhor Daniel? Eu entrei umas duas, 3 vezes. O senhor já consumiu ou utilizou droga com ele alguma vez? Nunca. Eu só entrei para pegar, porque às vezes eu bati no portão, ele já no portão dele, no portão mesmo ele já me entregava. Outras vezes ele falava assim, entrei. Aí eu entrava, ele me passava e eu ia embora. Nunca cheguei a utilizar em casa de ninguém. Tá. Dessas vezes que o senhor entrou, ou que o senhor tinha conhecimento, ou que pegava com ele, o senhor já tinha visto essa arma que o senhor afirma que ele estava com ele lá no dia? Não, porque eu nunca entrei na casa dele assim para ver os móveis que ele tinha na casa dele, entendeu? Eu só entraria no máximo na porta, pegava e saía. Mas o senhor, antes desse dia, nunca viu nenhuma arma com ele, né? Não, nunca cheguei a ver nada com ele, não. Tá.
O senhor morava lá próximo, né? Isso, eu morava lá. O senhor tinha conhecimento do que o Daniel fazia, se ele trabalhava, alguma coisa? Não tinha conhecimento nenhum, não, porque, tipo, que nem eu explicar pro senhor, esse negócio, eu nem conta, eu tinha o número dele no meu celular, mas eu não tinha nenhum, as mensagens que eu mandava para ele eu apagava, então eu evitava esses tipos de coisa para não dar esse tipo de problema que acabou dando. Uhum. Mas o senhor não tinha conhecimento, então, se ele trabalhava em outro local, né? Se ele trabalhava ou não tinha conhecimento. Ele ficava em casa o dia todo, essas coisas o senhor não tem, né? Pelo jeito ele ficava em casa o dia todo. Tá, não, perfeito. Em relação a essas ameaças, né, que o senhor disse que mandou no WhatsApp, o senhor disse que perdeu, mas o senhor chegou a mostrar isso lá para os policiais no momento? Eu mostrei o número para a delegada, né, na casa, porque é que não expliquei para a doutora aí. Quando ele me mandava as ameaças, minha esposa, tipo assim, minha esposa tem mania de ver meu celular. Então ele me mandava, eu escutava e apagava, né? Eu respondia a ele, falando assim, não, cara, me dá um tempo aí, eu vou te pagar. Eu não sou vagabundo, eu trabalho aqui, eu não recebi o dinheiro. Eu respondia e apagava, ele mandava e eu apagava, entendeu? Não deixava. Entendi. Na mesma hora, então, né? Já apagava, Isso, né? eu Então o apagava, senhor não não mostrou isso respondia. para ninguém, nem para os policiais, nem na delegacia. Só o Não, número, é isso? Pelo que e eu até entendi. então, quando eu fui lá fazer a ocorrência, eu já não tinha só o contato dele só, mas eu não tinha mensagem nenhuma. Perfeitamente. Muito obrigado, senhor Kleber. De Sem nada. mais, excelência. Seu Kleber, o senhor disse que já tinha comprado entorpecente do Daniel em momentos anteriores, correto? Sim, senhor. Aí o senhor disse que todas as vezes o senhor pagava e só dessa última vez o senhor teria comprado fiado. Uhum. Quando o senhor comprava e pagava, o senhor pagava de que forma? Forma de dinheiro, Sempre dinheiro? sempre em dinheiro. Uhum. Aí o senhor disse que depois desses fatos, o senhor teve a questão da ameaça, o senhor fez uma ocorrência no Copom e a polícia militar foi até a casa do senhor. Sim, senhor. Aí o senhor comunicou os fatos aos policiais e o que foi que eles fizeram? Eu mostrei os vidros quebrados, né? Eles perguntou se eu ia na casa deles lá mostrar. Eu falei assim, não, vou. Aí eu mostrei, fui lá, entrei na viatura, eles me colocaram na viatura, me levaram na casa do Daniel. Chegou lá, eles bateram no portão. Ele demorou para abrir o portão, eu não queria abrir o Então o portão. senhor foi junto com a A guarnição até a viatura. casa do Daniel. Sim, senhor, fui junto. Aí ele não queria abrir o portão, eu acho que quase uma meia hora para abrir o portão, os policiais lá falando se ele não abrir, se ia arrombar. Só que aí nessa parte eu fiquei na viatura, né? Eu não cheguei a sair da viatura, não. Só que aí eu fiquei numa viatura e quando nós desceu para a delegacia, eu desci numa viatura e ele desceu em outra. Certo. Quando os policiais, o senhor foi juntamente com os policiais, o senhor ajudou a identificar o Daniel ou o senhor não apontou ele? Não, identifiquei Foi. sim. Identifiquei lá na delegacia, identifiquei ele. O Identifiquei para os senhor policiais. falou também que depois do registro da ocorrência, o que é que teria acontecido depois do registro da ocorrência? Que o senhor disse que mudou de endereço. É porque quando aconteceu o fato, eu tava na delegacia, minha mãe e minha esposa me ligaram dizendo que tinha uma turma na frente da casa da minha mãe, porque eu morava perto da minha mãe, que minha mãe é doente, e eu morava para ajudar ela. Tinha uns caras na frente da casa dela, e uns caras na frente da minha casa, falando que ia me pegar porque X9 não se criava, né? E o que acontece? Eu não fiquei um mês sem ir na casa da minha mãe. Aí no dia da ocorrência, minha mãe e minha esposa falou que foi a esposa do Daniel, uma moça e um rapaz lá falando assim, ó, fala pro seu filho não comparecer na audiência, porque se ele comparecer na audiência vai ficar pior até para vocês. Essa ameaça, ela ensejou o registro de um TCO e, posteriormente, esse termo circunstanciado, para ele ser encaminhado para o juizado. O senhor foi no juizado,
Não, porque que nem eu falei para a doutora, quando aconteceu isso, eu não estava morando lá, né? Eu fiquei sem ir lá com medo deles me pegar lá na quadra. E Não, eu eu não não fiz estou falando desse outros fatos, não. Eu estou falando dos fatos aqui do processo. Não, quando eu fiz a ocorrência, eu fiquei minha mãe ainda ficou um mês lá no Recanto, a gente se mudou. E o que acontece? Eu não tive mais contato com ninguém, entendeu? Eu fui na Civil aqui, na delegacia da Civil, eles só me falaram assim, ó, cara, no dia que você já tiver audiência, no dia eles vão entrar em contato com você. E foi o que aconteceu. Esse semana retrasada, aí, uma semana passada, eu estava no hospital, aí o oficial de justiça me ligou, passando os fatos, né? Eu passei a foto do documento para ele, só que aí até isso aí eu tinha perdido, que agora eu tava tentando entrar, não tava conseguindo. Porque esse meu celular é velho, aí tipo, ele apaga as coisas. Não, tudo bem, estou satisfeito. Obrigado, viu? O senhor está dispensado. Obrigado, boa tarde. Aí o que a promotora falou para o senhor é, é justamente isso. Se acontecer qualquer coisa, se eu for procurado por alguém, ou se eu procuro a Polícia Militar, a Polícia Civil, ou até o próprio Ministério Público que comunica, eventualmente, se acontecer alguma coisa, né? Mas eu tenho certeza que não deve acontecer nada, não. Tá bom? Obrigado. Boa tarde para vocês. Boa tarde.